Olá a todos, eu sou o Anderson e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Desempenho e distribuição de sementes de soja em diferentes doses de grafite, velocidade e disco. Atualmente, o processo de semeadura é um dos fatores que reflete diretamente na obtenção de altos tetos produtivos. Baixa uniformidade de distribuição de sementes, por exemplo, irão repercutir num estande de plantas ruim na área, o que consequentemente não vai alcançar o teto produtivo que a gente espera de uma lavoura. Por exemplo, eu trago uma imagem aqui de uma lavoura de milho, a qual tu consegue observar uma distribuição muito ruim de plantas. Plantas duplas, aqui tinha uma falha de uma planta que emergiu posteriormente. Então essa baixa uniformidade de semeadura certamente irá repercutir no menor potencial produtivo da área. O objetivo então desse trabalho foi qualificar o desempenho de distribuição de uma longitudinal de sementes de soja de uma semeadora adubadora, trabalhando em diferentes velocidades de semeadura, doses de grafite e distância entre alvéolos de disco, dosador. Então o trabalho foi conduzido em uma área experimental do IFRS Campo Sertão, pertencente ao grupo de pesquisa NESMA, em nitossolo vermelho sob plantio direto. A semeadora utilizada para o experimento foi da marca Kuhn, então o modelo PG Plus 700, 7 linhas de verão, chassi fixo e linhas pantográficas. Utilizou-se delineamento blocos ao acaso em esquema trifatorial. Dois tipos de disco dosadores como fator 1, distância entre alvéolos de disco, no disco 1 9 mm e no disco 2 8,5 mm. Fator 2, velocidade de semeadura de 4, 6 e 7,2 km por hora. Fator 3, dose de grafite. Dose de 0, 100 e 150% da dose de 5 gramas por quilograma de semente. Quantificamos então os espaçamentos aceitáveis, falhas e múltiplos e coeficiente de variação de distribuição entre sementes. Aqui exposição aí, demonstração da exposição das sementes após a realização da semeadura em 2 metros lineares para obtenção dos dados de espaçamentos aceitáveis, falhas e múltiplos. A classificação da semeadora foi seguindo o Torino, em 2002, na qual ótimo desempenho é 90 a 100% de espaçamentos aceitáveis, bom desempenho 75 a 90%, regular 50 a 75% e insatisfatório abaixo de 50% de espaçamentos aceitáveis. Trago para vocês aqui uma tabela representando os dados do estudo em si, o qual salienta-se que para tanto falhas múltiplas e aceitáveis não foram significativos os dados, contudo podemos observar que o incremento de velocidade de semeadura acaba ocasionando um coeficiente de variação de distribuição de sementes maior, bem como a diminuição do índice de aceitáveis, que nos 4 km por hora gira em torno de 65%. E quando a gente passa para 7 km por hora, baixa para 63%. Então, distribuição entre falhas múltiplas e aceitáveis não foram significativas, a diferença dos dados, o que aponta que a combinação das velocidades testadas, tipo de disco e dose de lubrificante não altera na distribuição propriamente dita das sementes. E a classificação da semeadora perante sua distribuição foi irregular, por apresentar todos os dados do estudo entre 50% a 75% de espaçamentos aceitáveis. Dose de grafite, o trabalho também não diferiu, demonstrando que as doses não há alteração nos parâmetros avaliados. A alteração dos espaçamentos entre alvéolos de disco não gerou diferença no coeficiente de variação, bem como para falhas múltiplas e aceitáveis. Então, a conclusão que eu trago para o trabalho, nas condições de teste, o uso de diferentes espaçamentos entre disco, alvéolos de disco, diferentes doses de grafite e aumento da velocidade não influenciam no espaçamento de deposição de sementes, tanto para falhas múltiplas aceitáveis, como para o coeficiente de variação de distribuição. E a semeadora ficou classificada como regular perante sua distribuição. Queria agradecer ao IFRS e a Salsi Disco pela disponibilidade de materiais.